Olá, buscadores de conhecimento, tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, da nossa série Cocriação Consciente, Desafio de 21 Dias de Cocriação Consciente com a minha linda Dani Brandão. Então, gente, vídeo passado eu falei para vocês sobre um bloqueio, um trauma, um gatilho que eu tinha tido clareza sobre ele na minha infância, relacionado ao meu avô materno. Então, lembra também que eu mencionei que tinha outro vídeo relacionado à minha avó materna, Porque eu cresci com o meu avô e a minha avó materna, assim, muito presente, Inclusive, eu falo para os meus primos que eu sou a neta preferida da minha avó, tá? Se tiver algum aqui me assistindo, não fiquem com raiva, porque eu sei que eu sou a neta preferida da vovó. Então, dito isso, eu quero compartilhar com vocês o gatilho que veio à tona e assim foi doloroso para mim, porque eu amo demais a minha avó, mas o fato é fato, a realidade é a realidade, não tem como negar. E que gatilho foi esse? Primeiro eu quero contextualizar. Vocês estão acompanhando esses vídeos que eu estou fazendo um desafio para criar consciente. E o meu foco, gente, é a vida financeira. Vida financeira que ela tem que deslanchar e eu mereço sim uma vida rica, maravilhosa, cheia de bens materiais ou não, mas próspera. Eu sou plenamente consciente disso, só que o mesmo instante que eu tenho plena consciência que eu sou merecedora dessa vida próspera, eu também tenho consciência de que tem algo no meu inconsciente que não permite que eu acesse, entende? Então, assim, quando eu tenho plena consciência, fica melhor para mim, me identificar o que está bloqueando, o que realmente está ali, impedindo ali aquela pecinha que está fora do lugar. É isso. Então, nesse desafio que eu tô fazendo com a Dani, já falei que a gente tem aulas que vai lá pro inconsciente, Tem aulas que falam muito sobre o inconsciente. E também sobre a infância, no outro vídeo eu mencionei isso. Em uma das aulas, eu não lembro qual, porque assim são muitas aulas, é muito rico de conteúdo, muito rico de suporte, muito rico. Ai, gente, é maravilhoso, assim, um desafio. Mas o que eu quero trazer para vocês é qual foi o gatilho com a minha avó materna. A gente fala muito sobre crença no desafio, tem muito, a Dani sempre traz aulas que remete a questão de crença limitante que estão no inconsciente. E sobre dinheiro também, que assim, é por isso que essas crenças vieram à tona, porque a gente fala muito sobre dinheiro. E qual era a crença que estava tendo, assim, sobre dinheiro, sobre leveza, E qual era o gatilho que veio à tona para que eu entendesse o porquê esse bloqueio. Vou contextualizar aqui. A minha avó materna, eu cresci junto com a minha avó, como vocês sabem, sou a neta preferida dela, então convivi muito com ela e eu sempre vi a minha avó materna sendo aquela mulher guerreira, sabe? Aquela mulher que batalhava, aquela mulher que saía de manhã para ir trabalhar, voltava, que dava o jeito, não parava, tava plantando, tava colhendo, tava fazendo, indo pescar, tava indo caçar. A minha avó caçava, gente, a minha avó caça ainda. Hoje em dia, se der bobeira, ela pega a espingarda e sai pra mata caçar. Animal selvagem na mata. Então, eu cresci vendo a minha avó assim, destemida no mundo, assim. E a minha avó materna foi, assim, a minha referência de amor materno, de carinho, Porque até onde eu lembro da minha infância, eu não tive isso da minha mãe materna, mas da minha avó, eu era a neta preferida dela, gente. Então, assim, vocês sabem, neta preferida. Neta
preferido é cheio de carinho, né? E pior que não, a minha avó, ela era bem rígida comigo, mas assim, sempre tive essa referência de amor, de, é, de coragem, de ver a dificuldade, não ligar, botar o pé no caminho e ir. Se não tivesse bom aqui pra a situação não tivesse boa, ia embora, não olhava para trás. Só para vocês terem noção, a minha avó morou 32 anos de casada com meu avô, né? Que eu já contei a história do meu avô. Um belo dia ela disse: chega, não aguento mais, vou embora. Gente, ela pegou tudo que ela tinha e isso também já faz parte do outro gatilho que eu falei pra vocês no vídeo passado. A minha avó pegou tudo que ela tinha e as crianças pequenas que ainda tinham e foi embora. Nunca mais olhou para trás. Nunca mais. Nunca voltou nem para dizer: ei, eu vim buscar uma fruta da árvore que eu plantei aqui. Não, ela deixou tudo que tinha, apesar que não tinha muita coisa além das terras, e levou. Pegou cachorro, papagaio, periquito. Inclusive, gente, ela levou um papagaio mesmo. Literalmente, que ela criava um papagaio. Ela criava um papagaio e realmente essa frase faz todo sentido. Ela pegou cachorro, papagaio, periquito e menino e foi embora. E nunca mais voltou. E aí, essa referência que eu tenho dela, né? Eu amo minha avó, tô morrendo de saudade. Opa. Tô morrendo de saudade. E era essa referência que eu tinha dela, da infância e tudo mais. Mas, quando eu chego na minha vida adulta, que eu quero co-criar minha realidade com leveza, com alegria, com glória, com todo o direito de prosperidade que eu tenho, né? Tava bloqueando, gente. Tava bloqueando. Então, eu, em uma das aulas, que eu não lembro qual, mas tá lá no desafio, eu fui entender o que estava no meu inconsciente que estava bloqueando de eu criar essa realidade. E aí, pasmem, voltei lá na minha infância e voltei também para aquela situação lá do meu avô que eu já falei para vocês e fui revisar o que estava no meu inconsciente que estava me impedindo e eu me deparei com a minha avó. E aí, gente, foi doloroso para mim. Porque, assim, é a pessoa que eu amo muito de paixão, assim, é o meu amor, aquela nega. Mas foi uma referência que hoje na minha vida que eu quero criar, é uma referência que não serve mais. E aí, como que eu vou lidar com aquela fase da minha infância que vai ter que se despedir da avó? E o que aconteceu? Eu entendi que na minha infância eu aprendi muito com a minha avó ralando, que as coisas tinham que ser ali ralado, no duro, para ter o mínimo. Ver a minha avó trabalhando com todo o esforço do mundo para trazer alguma coisa para dentro de casa para fazer uma refeição. Eu entendi que na minha vida adulta tinha que ser assim também, as coisas tinham que ser assim para mim. Então eu vim reproduzindo isso, ralando, trabalhando para ter o mínimo. Já trouxe aqui vários vídeos para vocês de como essa situação, como que essas crenças interferiam na minha vida. E agora no desafio eu entendi que não precisa ser assim, não precisa. Tudo pode vir com leveza para mim. Tudo pode vir com alegria, com facilidade, sem eu precisar estar me matando ali, trabalhando. E, gente, é uma coisa assim que na minha vida adulta é como se eu não conseguisse descansar, sabe? É como se, tipo, tem dinheiro em casa, tem comida, tem tá tudo certo, aluguel tá pago, tem comida na despensa, a geladeira tá cheia, mas eu não consigo descansar. É como se eu tivesse que estar ralando ali para ter, sabe? E isso veio dessa referência. Outra coisa que veio dessa referência é que se o dinheiro chegasse para mim, né? Lembra que no outro vídeo eu falei que se o dinheiro chegasse para mim fácil, não tava
de acordo com o que eu conhecia. Ali estava muito diferente do que eu estava habituada, do que eu estava habituada ali. E o que eu estava habituada? O que eu estava habituada, o que estava no meu inconsciente, que eu cresci vendo. Ter que ralar para ter o mínimo. E se eu tivesse dinheiro que eu não ralei para ter, que eu não me esforcei o máximo ali, dei o sangue, o suor para conseguir, se viesse com leveza, não era o meu habitual. Eu estava traindo tudo que eu acreditava da minha avó, sabe? E é muito doido isso, porque querendo ou não, a gente reproduz isso na vida adulta. Na minha vida adulta, todas as vezes que eu tinha dinheiro, eu tinha que dar um jeito de gastar, de me autossabotar. Já juntava com aquela questão do meu avô, que eu tinha que fugir porque não era o meu habitual. Por que não era o meu habitual? Porque o que eu cresci vendo, a minha referência de amor, a minha referência de mulher, admiração, o que eu cresci vendo foi a minha avó ralando. E se eu aceitasse que as coisas viessem fáceis para mim, viessem com leveza, eu ia estar atraindo a minha avó inconscientemente. E, gente, foi isso que aconteceu. Eu tive muitas situações da minha vida que eu traí, eu achava que ia trair a minha avó inconscientemente se viesse fácil. Às vezes, muitas situações da minha vida tava tudo bem, tava tudo ótimo, mas inconscientemente eu ia estar traindo a minha avó, ia estar fugindo do habitual. Eu tinha que voltar para aquela vida de dificuldade. E isso veio muito claro para mim nesse desafio. E o que foi que eu fiz, que é o que eu sempre faço, e eu já trouxe aqui para vocês, e que eu explico muito para vocês, que funciona para mim. Eu voltei para aquela fase da infância, fui lá na infância, bem naquela fase que a vovó era o amor da minha vida, louca por ela. Escrevi uma carta de despedida para minha avó, mas naquela perspectiva daquela criança, sabe? E assim, gente, eu vou me emocionar. Por isso que eu não tava querendo trazer esse vídeo, porque eu me emociono. A minha avó, assim, imagina, gente, você é uma criança, você ter que se despedir da sua avó, porque aquilo que você aprendeu com ela não serve mais para você, não é sua verdade mais, não é sua realidade. Então, na carta, eu tive que explicar: eu amo muito você, minha avó, amo muito, mas o que eu aprendi com você não é mais útil para minha vida, não faz mais parte da minha realidade. E mesmo eu seguindo, isso chama-se constelação sistêmica, né? Na constelação familiar vocês vão encontrar isso também. E mesmo eu amando muito você, eu não vou deixar de te amar um minuto, mas eu não vou mais seguir seus passos. Eu não vou seguir o que você me ensinou com atitude, sabe? Isso não serve pra mim. Isso pra mim não é mais uma verdade. Então, assim, gente, foi muito doloroso passar por isso, sabe? Porque, assim, é claro, com aquela perspectiva da criança, sabe? Mesmo eu estando naquela perspectiva, sendo a criança que amava muito a avó, que estava ali com a avó, ter que deixar ela, sabe? Ter que deixar aquela lembrança dela, porque não serve mais. E assim, eu não sei se vocês estão me entendendo, gente. Eu não sei se eu tô sendo compreendida da forma que eu acho que tô sendo. Mas foi assim. Ai, foi tão doloroso. Mas na carta, né? Escrevendo a carta de despedida, eu explicando que eu amo muito ela. Inclusive, vovó, se a senhora assistir esse vídeo, eu tô morrendo de saudade da senhora, tá? Mas naquela criança que que aprendeu que aprendeu que tudo era difícil, tudo tinha que ser ralado para conseguir o mínimo, para ter uma refeição em casa,
ela não vai mais seguir esses passos, sabe? Ela cresceu e vai seguir o próprio caminho dela, com a verdade que ela acredita, mas nem por isso ela vai deixar de amar, entende? Então era isso na carta eu explicava. Não vou deixar de amar você, eu vou só seguir diferente, porque esse caminho que você trilhou não serve pra mim. E aí, ai gente, é muito emocionante, olha. E é só uma das aulas desse desafio, tá, gente? É só uma das aulas. E assim, gente, a, a Dani dá todo um suporte no grupo de WhatsApp, dá suporte, toda semana tem um encontro online pra gente ou ir chorar as pitangas, ou ir falar das conquistas, né, enfim, gente, assim, é maravilhoso, maravilhoso esse desafio de 21 dias. E eu consegui, né, passar por essa etapa aí da base familiar, e eu tenho um outro vídeo para fazer sobre a minha mãe, que aí é a cereja do bolo, é a tríade, tá? A tríade aqui, né? A tríade familiar. Então, é isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as informações que vocês precisam saber sobre como participar desse desafio com a Dani, tá? Vai na descrição do vídeo, entre em contato com ela, que ela dá todo o passo a passo para vocês. E assim, gente, se eu puder dar um conselho, façam. Façam, porque quando a gente entende que co-criar a nossa vida do jeito que a gente quer, a gente precisa primeiro olhar para essas sombras, para esses bloqueios que está impedindo da gente co-criar, porque tem todo um passo a passo para a cocriação. Se bate numa crença inconsciente dessa, não vai, gente, não vai. Enquanto você não olha para essa crença e diz assim: oi, eu tô aqui, eu vou te levar para a luz, né, sombrinha? Sombra, querida sombra, eu vou te levar para a luz. As coisas não vai. E aí você fica, né, divagando, se distraindo para tentar amenizar aquela dor que está no seu inconsciente, mas não vai a lugar nenhum e não cocria nada. Então, a Dani, desse desafio, ela vai passo a passo te conduzindo. E por mais que você esperneie, que você queira, meu Deus, desistir, ela dá todo o suporte, né? Que ela é mineira, eu amo o sotaque da Dani. Ó, pra você ver. Amo. Beijo, Dani. Então é isso, gente. Todas as informações que vocês precisam saber para participar desse desafio eu vou deixar na descrição. E muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo, porque ainda tem assunto, gente. Tem assunto desse desafio que vocês não têm noção. Então é isso. Beijo, até o próximo vídeo.